vai chegando. Se também para não tomar muito tempo do senhor aqui, se o senhor quiser... deixa eu só... Isso, eu estava com o microfone desligado do seu Nelson. Seu Nelson, se o senhor quiser, então, começar, eu agradeço muito a presença do senhor. Acho que, assim, pedir até para o senhor se apresentar, que acho que faz parte desse nosso encontro hoje, tá bom? Aqui da minha parte, eu tenho a agradecer de coração a disponibilidade do senhor para vir conversar com a gente aqui. Tá bom. Então, meu nome é Nelson Pereira Flores, eu tenho 78 anos, eu sou de Águas Vermelhas, uma cidade do Nordeste de Minas, fica lá perto de Pedra Azul, antigamente era município de Salinas, depois, nos anos 60, emancipou. Então, com os 12 anos de idade, a doença atingiu minha família. E, naquela época, a Hanseníase, eles buscavam a gente, soubesse se tiver um doente, eles buscavam, né? A gente era buscado para viver a segregação, o isolamento, né? E eu fui buscado. Primeiro foram examinar a minha família e depois foram buscados. Depois chegou mais 2 irmãos, nós fomos 7 irmãos que tiver atingido pela Hanseníase, assim, diretamente, né? E depois eu vim com 12 anos e passei a viver na colônia, desde a minha infância, né? Voltei à minha terra, tentei ficar, não deu, por causa da doença e muita coisa. Aí eu decidi que eu teria que viver na colônia, né? Até o último dia da minha vida, porque foi um mundo que eu rejeitei, que eu não aceitei, que sofri muito a separação da minha família, principalmente da minha mãe. E aí, mas eu tinha um companheiro mais novo que eu, que nós ficamos, mesmo da infância, nós nos separamos. Ele já é falecido. E aí nós agarramos um no outro e decidimos que nós ia liderar a família, que as colônias não era aquilo que eles falavam, as colônias era simplesmente um lugar onde isolava a gente. O Estado brasileiro não estava preocupado não tinha políticas corretas e não tinha interesse em tratar da hanseníase naquela época. Então, a política deles era nos tirar da sociedade, arrancar filhos de pais, arrancar pais de filhos e trazer para a colônia sem menor compromisso com essas pessoas. Então, para simplificar, vou dizendo, as colônias foram, eu comparo um campo de concentração nazista, eu comparo o Holocausto, é uma coisa muito difícil, é um lugar que não tinha ninguém cuidando de nós, eram os próprios doentes que nos tratavam, eram os doentes que treinavam a enfermagem, aplicavam injeção, fazer curativo. Então, a sociedade fugia muito das colônias dos doentes. Então, o mais viável para eles era nos abandonar. Morrer para eles não fazia diferença. Era o que seria mais importante, né? Para eles era ficar livre da gente. Mas a vida, quem dá é Deus quem nos guia, que nos caminha ao nosso lado e nos dá os caminhos. E assim eu fui seguindo a minha vida, decidi que eu ia lutar, vencer a doença e eu ia regrupar minha família, porque foi uma separação muito brusca, muito difícil. E eu e meu irmão mais novo, todos os irmãos ajudaram, mas eu e o meu irmão mais novo do que eu, que nós vivemos junto à infância, aí nós decidimos que nós íamos liderar a nossa família e ia fazer. Nessas alturas era um menino perfeito, bonito, tudo. Depois eu fui ficando na colônia. Quando eu consegui tratar, eu consegui, por minha conta, pagar meu tratamento. Eu já estava sepelado 18 anos depois de internado, que eu fui pagar um médico, um especialista em hanseníase, que eu fui tratar uns 2 anos e pouco, durou meu tratamento, depois eu fiquei negativo, já tinha sequelas, mas igual tem hoje, mas só que eu era mais novo, só isso, mas o resto era um lugar que a gente vinha para tratar, mas, no entanto, você tinha uma cama para dormir e uma comida. O resto você tinha que se virar, você tinha que trabalhar dentro desse próprio sistema, você tinha que exercer, porque as colônias não eram assim, pouquinho, né? Era muitas colônias. E a nossa aqui de Minas era muito grande. Era a maior, né? Não dizer muito grande.
E ali tinha como trabalhar, tinha profissionais de pedreiro, disso, daquilo, barbeiro. Eu aprendi pintar parede, fui trabalhar, sobreviver trabalhando, né? Dentro daquilo que o Estado dizia que me dava, não dava nada, eu que tinha conseguido por minha conta, né? Só tinha a cama e alimentação. Então, quiser mais algumas coisas, vai perguntando para mim, fica mais fácil. Eu vou começar com uma pergunta aqui, seu Nelson. O que o senhor disse que os próprios doentes, né, treinavam os enfermeiros, os médicos ali, né? Como é que isso acontecia? Tinha doente ali que tinha especialidade em enfermagem? Como é que era? Não, e não tinha médico assim, não. Médico era pouco, sobrava muita gente. O doente chegou na colônia, ele, vocação, ele começou a treinar, aplicar injeção, fazer curativo. Ele treinava com outro doente mais experiente já. E ali era doente cuidando de doente. Era um ciclo de vida que só exercido por a gente, diferente de tudo, né? Então, Uhum. nós não tinha na colônia nós não tinha exame para nada. Tinha o exame de rancenismo uma vez por ano. E nós não tinha, não sabia quem tinha dentro da colônia, não sabia nem quem tinha a pressão alta. Não sabia quem tinha diabetes, problema de glicose, né? Problema cardíaco, renal, problemas de qualquer patologia, não tinha exame para isso. Então, muita gente chegou na colônia, já idoso, talvez ele nem tivesse rancenismo, porque parecia que tinha, não tinha, e foi levado para a colônia. E muitos chegaram já ruinzinho e não conheceram nem a colônia. Eles morreram antes de conhecer a colônia, ali mesmo. Mas os que foram ficando, ficou um montoado de seres humanos, homens e mulheres, e mais o setor masculino, o setor feminino, tudo separado, né? Tinha um lugar que ficavam as crianças, tinha um lugar que ficavam as moças, tinha um lugar que ficavam os rapazes, os homens, tinha um lugar que ficava a senhora, grandes pavilhões que tinha nas colônias, né? E a Santa Isabel não fugia à regra, ela tinha muitos pavilhões. Então, ali, cada setor, alguém tinha uma coisa muito importante que nós tivemos no passado. Irmãs de caridade vindas da Itália, essas que cuidavam mais da gente, principalmente eu que deixei minha mãe pequena. Eu tive uma irmã muito atenciosa comigo, tive uma professora, embora eu estudei 3 anos, primeiro ano atrasado, primeiro ano adiantado e segundo e terceiro, era assim que dizia, primário, né? Alfabetizei dentro da colônia. Mas a gente tinha o lado ruim da colônia, o abandono. É uma vida, porque eu cheguei criança, eu sempre digo assim, era uma vida de revoltas, mágoas, sofrimento, mas uma vida de tristezas e alegrias também, porque a colônia tinha o lado de diversão, eu estava no meio de uma meninada, eu convivi com quase 70 garotos, então ali a gente brincava, jogava bola, a gente participava de teatro, a gente fazia piquenique, a gente tinha uma comunidade nossa, só nossa, né? Era um mundo diferente dentro do outro mundo. Como diz o ex-presidente Lula, construir um Brasil dentro do próprio Brasil para isolar brasileiro. E nós fizemos parte dessa legião de brasileiros, né? Eu sou um remanescente dessa história, né? Então, fui ficando e decidi que eu ia morrer na colônia. Não vou fugir dessa possibilidade. O senhor disse que vivia com mais 70 meninos ali, mas 70 crianças, mais ou menos. Meninos, nós tínhamos o pavilhão dos meninos, o infantil masculino, e em frente tinha das meninas, né, a parte feminina. Mas não é que eu convivi assim direto com 70, não. Eu convivi durante 4 anos a parte da infância da colônia. Nesse período, eu convivi com umas 70 garotos ou mais. Entre os que eu convivi com eles, os que passaram por lá, que foram embora, outros que completavam a idade, saíam. Então, eu sou remanescente dessa época que teve muitas crianças na colônia, né? E ali, por isso que eu falo que tinha o lado do sofrimento e tinha lágrimas, sofrimentos e risos, porque menino não sofre muito, né? Às vezes eu estava desconcentrado, chegava um garoto, vamos bater uma bola, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos subir no pé de manga, vamos fazer isso, aquilo. Então,
aquela parte que eu estava ali parado sozinho, pensando na minha família, pensando o que seria a minha vida, o que seria o meu destino, ali um menino me chamava, me levava. Sumiu. Tá certo? Não, ele. Ah, não, voltou. Aí eu fui ficando. Entendi. Eu estava com o microfone desligado aqui. O senhor Nelson, assim, o senhor viu aí a colônia, né, passar por um processo muito importante de mudança, né? Porque o senhor relata aqui, né? Olha, era um campo de concentração nazista ali, né? E hoje é um espaço de memória, né? É um espaço onde as pessoas se encontram para lembrar o que aconteceu, sim, mas também onde as pessoas construíram a vida, né? Como é para o senhor ver e viver na colônia depois desse processo aí de criação de um centro de memória aí? Mas o que aconteceu comigo? Aconteceu com uma grande parcela de brasileiros que vieram para a colônia. A gente chegava revoltado, deixava parente, né? E vinha para a colônia e não aceitava a gente. Aquilo era um outro mundo. Aquilo, para mim, no início, apesar de eu ter 12 anos, no início era um problema sério. Depois, com o tempo passando, a gente vai aprendendo a viver naquele mundo, a gente vai aprendendo a conviver. Eu cheguei à maioridade, aí eu aprendi com os doentes mais experientes, como é que eu tinha que seguir minha vida, que era muito a repressão também, era um lugar de... Você não tinha voz ativa para nada, né? Então, eu fui sofrendo, e depois eu não queria esse mundo, mas esse mundo que me deram, porque tomaram o meu, né, na infância, né? E aí eu vou passar a amar esse lugar, essa colônia, esse lugar que eu veio, o sujeito veio do norte, outro veio do sul, outro veio do leste, outro do oeste, e ali nós encontramos e tornamos amigos, tornamos uma irmandade, tornamos uma família fraterna, amiga e companheira, uma grande família, né? Todo mundo conhecendo todo mundo participando da vida em comum ali na colônia, né? Legal. A Cauana quer fazer uma pergunta aqui, seu Nelson, mas antes eu tenho uma curiosidade. O senhor torce para que time, hein? Eu sou cruzeirense. Cruzeirense. Então tá bom. Estou na segunda divisão, mas, eu gosto muito de futebol desde menino, né? Legal. E hoje eu falei para os atleticanos, quantos anos você tem? O cara me falou assim, eu tenho 48 anos. Eu falei, ó, é até um sobrinho da minha mulher. Eu falei, você vai... Tem 50 anos, você não foi campeão, porque você tem 48 anos, tem 50 anos que o Atlético ganhou um título. Agora, daqui mais 50 anos, se você ainda estiver nesse mundo, você tem 98 anos, então você já vai estar matando urina pensando que é cobra, porque você já está caducando. Legal. Fazer xixi, sabe, com corrente matando, pensando que é cobra. Beleza. Mas eu gosto muito, eu sou muito expansivo, eu gosto muito de brincar também. Mas é tudo de ruim que foi as colônias para uma geração, com uma legião de pessoas, foi tudo também de bom, porque o que é o lado bom disso? O aprendizado, aprender a viver em comunidade, a considerar uma família imensa, grande, que você vem encontrar ali. Acabei de abrir uma live aqui. Vamos lá, então. A Cauana quer fazer uma pergunta, depois a Luzia. Pode fazer. Oi, seu Nelson, tá me escutando bem? Estou escutando bem. Prazer, me chamo Cauana. Eu estou muito feliz que a gente está tendo essa oportunidade, mesmo virtual, né, de estar conhecendo. Eu faço parte da clínica, então a gente acaba aí, né, estudando sobre a história dos filhos e das pessoas que foram afetadas por hanseníase durante, né, esse período em questão. E, assim, eu acho que eu tenho muita pergunta para fazer, mas eu acho que elas vão ser sanadas também no seu livro, né? Porque
ele é o verdadeiro relato de uma história acontecida nesse país. Ele é, na minha, a história de muitos, né? Eu descrevo aquilo que eu vi e vivenciei no geral. Mas o que eu vivi, todos os meus companheiros viveram. Os sentimentos são diferentes. Eu tinha meus sentimentos, minhas iniciativas e decisões. Mas a maneira de vida, o sofrimento, a oportunidade que eu tinha de me divertir, que eu passei, outro também passou. Então, na minha vida, veio esses problemas. Quem foi acometido de hanseníase teve um destino negro na história do Brasil. Isso que o livro fala, do início ao fim, e depois eu vou superando e o livro encerra já falando do como está o mundo de hoje para nós remanescentes. Eu acho assim que, além de tudo, né, além de ser a sua experiência, eu acho que é um marco muito importante para a história, né, do que foi a hanseníase e de como foi a construção, né, da política aqui no Brasil. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Pode fazer à vontade. Para você. Você falou que foi para a colônia com 12 anos, né? 12 anos. E você tinha 7 irmãos, né? Não, nós fomos 7 irmãos atingidos pela hanseníase. Minha família era 14 pessoas. Meu pai, minha mãe, 10 irmãos e mais 2 adotivos. Então, nós fomos uma família de 14 pessoas. Atingido pela hanseníase, 7 irmãos de sangue. Meu pai e minha mãe não, 2 irmãos adotivos não. Aí tem essa explicação também que a gente sempre faz em palestra, que sempre eles me chamam para isso, a gente fala muito sobre essa experiência vivida, o problema do que foi a minha família, o problema que foi tantas famílias, né? Mas o Mohan já olhou, no Brasil não tem, outras partes do mundo deve ter, na Índia não sei. Mas não sei de nenhum outro caso de pessoas no meu país de família que teve 7 irmãos acometidos pela hanseníase, o pai e a mãe não. Geralmente, os casos que a gente vê, os pais também são acometidos, né? Mas os seus irmãos, eles ficaram na mesma colônia que o senhor? Ficamos, nós viemos tudo para a mesma colônia. Nós viemos 5 de uma vez. Depois, em 59, eu volto à minha terra, já tinha outro irmão doente, ele veio para a colônia. Eu até fiquei lá 1 ano e 10 meses com minha família, mas aí foi uma experiência que eu pensei que eu não tinha nada sério, era perfeitinho, bonitinho, como diz o ditado. Mas aí a doença volta, é aí que eu vou assustar, que eu entendi que eu tinha um problema sério. E ali eu vou conversar, reunir minha família e dizer, aqui não dá mais para ficar. E nós vamos ter que morar junto um dia, regrupar a minha família, foi uma das metas que eu botei nos meus objetivos. É vencer a doença, buscar meu mundo livre e ao mesmo tempo, regrupar minha família. Isso eu consegui com a graça de Deus e a ajuda dos meus companheiros, dos meus irmãos. Que bom. Assim, eu vou deixar os demais fazerem perguntas também, mas eu queria, assim, claro que, é igual eu falei, né, vai ser sanada no seu livro, mas se você pudesse contar um pouquinho de como que foi, assim, a sua experiência lá dentro da colônia, porque, assim, conforme a gente vai conversando, né, vai vendo os relatos, a gente vê que foi se criado um laço dentro das colônias, né? Então, assim, como que foi para o senhor lá dentro? Qual que é o sentimento que o senhor teve quando foi para lá? Como que foi quando você começou a entender o que estava acontecendo? Eu queria, assim, só que você resumisse um pouquinho sobre como que foi ali dentro mesmo, no começo, e quando o senhor começou a notar. Na realidade, eu era muito pequeno nos pensamentos, eu era uma criança. Mas eu toda a vida fui uma pessoa de sentimento. Ali eu fiquei bem perdido muitos dias. É como se eu tivesse andado muito, muito e a estrada acabou. A estrada encerrou e eu não tinha para onde ir mais. Então, ali foi assim que eu entendi. E ali eu fui adaptando, veio a escola que me ajudou, um pouquinho que eu aprendi, foi lá, veio ensinamento religioso, veio brincadeiras, esporte, participação
diversão, lazer, veio. A colônia tinha cinema, tinha música, tinha, como é que nós fala aqui? Tinha baile de carnaval na época certa, tinha queima de juda. A colônia era uma verdadeira cópia de cidades tradicionais da época do interior do estado, né? Então, aquilo que se fazia lá, em outras regiões, como morava dentro da colônia, tinha os franciscanos no nosso meio, tinha as irmãs, e tinha os quadros vivos da Semana Santa, muito bonito, encenado por nós mesmos, remanescentes, residentes naquela época, né? Então, muitas coisas, passava de teatro, passava de baile, gente participar de festa de casamento. Um casamento na colônia era uma festa, porque nós só tinha festa lá dentro. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Você vai no meu casamento, eu vou casar tal dia. E ia muita gente. Então, ali a vida virou uma coisa, para não virar numa coisa monótona, gente criava alguma coisa para fugir da monotonia, da ociosidade, às vezes. A gente tinha trabalho também, existia, podia ter um cantinho, depois que eu casei, tinha que ter um cantinho, podia mexer com horta, com criação de porcos, galinha, tinha muita coisa, né? Que a gente poderia fazer para ajudar a passar o tempo. Legal. Seu Nelson, nós temos mais perguntas aqui. Tem a Luzia, a Raquel. Bem-vinda, Raquel, Najara. Bem-vinda, Eni Carajá, Maria Nunes, Girlene, Rogério Anjos, Tiago Flores também chegou aqui. Pessoal que é de fora da PUC, sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, pela ordem aqui, Luzia. Seu Nelson, obrigada, né, por compartilhar com a gente. A minha pergunta é que o senhor disse que a colônia, apesar de o senhor ter vivido momentos de tristeza, mas também de alegrias, mas ela era um lugar de repressão, né? Que vocês não tinham voz ativa. Então eu queria saber, tinha alguém que controlava, assim, a colônia? Porque para cuidar não tinha, né? Para cuidar eram os doentes que cuidavam dos outros doentes, não tinha médico, essas coisas. Mas tinha alguém que controlasse, assim, por exemplo, do Estado? Como que era que fazia essa repressão, sabe? Eu vou te fazer um resumo aqui, como que a colônia era uma imensa máquina, vamos dizer assim, mas as engrenagens que faziam ela funcionar eram os próprios doentes. Então, o que acontece? Tinha uma intendência que chamava intendência, mas é como se fosse uma prefeitura, né? Vamos dizer assim. Ali comandava os trabalhos internos, a pessoa da limpeza, de capinar roça, de olaria, fazer tijolo, tinha tudo. Essas coisas, tudo. Tinha um delegado, tinha um quadro de guarda, tudo interno. Tudo que eu falo aqui, só diretores que eram pessoas que não eram internos. Diretor, pessoa sadia, e às vezes um administrador. Mas todos, a outra parte, eram os próprios doentes que faziam. Eram os doentes que plantavam roça lá para o lado afastado, não tinha muito terreno, plantava roça. Tinha os guardas que qualquer coisinha vinha de interior remoto, sem preparação nenhuma, de vez em quando, por causa de uma bebedeira besta, estava agredindo pessoas, judiando. Eu assisti isso tudo, né? Fugi muito de ambientes dentro da colônia, para mim, não ser punido pelo Estado, porque tinha uma colônia perto de cidade de Sabará, chamada Ananagri, que lá era uma colônia de pena. Era lugar de doente que cometesse alguma falha, falta, crime, nas colônias de Minas, que não é só Santa Isabel, tem uma em Padamião e Ubá, tem a São Francisco de Assis em Mambuí, tem a Santa Fé em Três Corações. Então, e é a nossa de Betim, né? Então, a minha que eu vivi em Betim. Então, qualquer crime cometesse, era levado para esse lugar. E muita gente não tinha estrutura, era, às vezes, com uma bebedeira besta, o sujeito tomava muita friagem, ficava preso, isso era judiar demais, eu assisti companheiros passar por isso, né? Mas era uma repressão, você não tinha voz altiva, você não podia marcar uma consulta. Você tinha que esperar de chamar uma vez por ano para você fazer uma consulta e mandar para o exame, só de rancenismo. Não tinha, como eu já disse, não tinha. E ninguém sabia quem tinha pressão alta, quem tinha problema renal, cardíaco, diabetes, tinha tantas coisas que
de patologias que hoje você cuida disso, não tinha, eu não sabia quem tinha e quem não tinha. Muita gente morreu com a pressão alta, estoura lá um derrame e ele morreu por isso, simplesmente. Porque, às vezes, não foi a hanseníase em si, eu gosto sempre de repetir isso. A hanseníase em si, na minha opinião, ela nunca matou, nunca vai matar, nunca matou e nunca vai matar ninguém. Não mata e nunca vai matar ninguém. O que aliado a essa caminhada dos hansenianos era o abandono, porque se o cara tinha um problema renal e ele não fosse cuidado, ele tinha hanseníase também, mas o que matou ele foi o problema renal, os rins dele parou, ele foi embora desse mundo. O outro que tinha o problema da pressão alta, que a pressão, sabe que ela acelera, pressiona o coração e os rins. Então, o sujeito vem aquelas patologias, eles falam, complicou-se. Aí vem a perca de albumina, vem a ureia alta, vem a creatinina altíssima, que quando ela chega em 6, ou o sujeito faz hemodiálise, hoje eu sei disso, porque é assim que cuida. Eu pedi 2 irmãos fazendo hemodiálise já, porque eu tinha pressão alta, puxou meu pai. E aí, essas pessoas não tinham para onde correr, não tinha a hemodiálise que tem hoje, não tinha o problema, cuidado do problema renal para alongar a vida, né? Era um sofrimento. Até é um pouco pesado dizer, mas eu vi muitos companheiros morrer procurando ar para respirar e não achava, porque o problema renal ele juntava essa parte né, e judiava mesmo das pessoas. Agora, a repressão nas colônias, elas foram um marco também. Qualquer coisinha você tomava uma punição, ou você era preso, né? Mas era o mundo que eu tinha que saber viver nele, né? Obrigado, senhor Nelson. A Raquel quer fazer uma pergunta? Por favor, Raquel. Boa noite. Boa noite. Seu Nelson, prazer conhecer o senhor assim pessoalmente, ainda que por uma reunião virtual, né? Eu já conheço muito do senhor por meio do Tiago, né? O Tiago é meu menino. É seu menino e é um prazer, né, poder que o senhor compartilhe isso conosco, né? Sim. Eu sou arquiteta da prefeitura e atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Cultura, né? Sim. Então, com isso, eu já fiz algumas visitas à colônia nesse ano, né? E o que impressiona, acho que para a gente que lida com espaço, é o quanto o espaço da colônia ele é agradável, né? A gente sabe que muito pelo projeto lá da colônia, que tem vias amplas, que tem arborização e as praças, mas uma coisa que a gente sente muito lá é como as pessoas têm relação com aquele lugar, né? Tem um laço muito forte e todo mundo sabe contar a história, né? Isso é impressionante, acho que a gente não vê esse lugar nenhum da cidade. Você chegar num lugar e as pessoas saberem relatar tudo, aqui era tal coisa, e uma coisa que me impressiona é que muitos falam assim, aqui tinha uma corrente, né? Então, para a gente que é arquiteto, a gente sente muita falta, não só arquiteto, mas geógrafo, quem lida com espaço, né? A gente sente falta dessas referências no espaço. Uhum. E aí, eu queria saber do senhor, porque eu sempre vejo as pessoas falam com muito entusiasmo, contam a história, apesar de ser uma história muito triste, ela é contada com muito entusiasmo, muito amor pelo lugar, né? Uhum. Eu queria saber do senhor se tem alguma coisa no espaço que remete, né? Porque, como o senhor disse, era um espaço de repressão, né? Tem algum espaço lá, alguma edificação que você, circulando por lá, vocês pensam assim, nossa, isso aqui não é bom nem ser lembrado, né? Porque o que a gente quer? A gente quer de fora, a gente quer destacar tudo, né? Do plano, do que aconteceu. Existe alguma referência no espaço que, assim, né, tem alguma... eu passo aqui e me dá um sentimento, assim, por causa de tal fato? Eu tenho um espaço que mais me marcou, inclusive eu registro ele como o local de maior sofrimento que eu conheci na minha vida. Onde foram as enfermarias masculinas. Hoje é um museu, inclusive
O nosso amigo aqui, o Vila, foi o idealizador disso, quando ele participou da política, ele foi vereador em Betim. Ele lançou aquela ideia e veio aquelas obras do parque, e acabou que saiu lá, o museu está lá ainda. Tá lá, hoje tem um museu lá, ainda não está completinho, precisa colocar. Mas é um lugar que eu denomino assim, como um lugar de muito, que me marcou demais, porque eu passei naquela enfermaria masculina, de um quartinho, eu passei anos e tempos, que o meu irmão mais novo do que eu, nós era muito agarrados, e ele tinha muito efeito da doença, reações da doença, e de vez em quando ele tinha que ficar acamado, ele ficava magrinho, sofria muita dor na junta, essa coisa, e eu trabalhava no comércio, no pouquinho de tempo que eu tinha na hora do almoço, eu ia lá, ele jogava os pés no meu colo, eu massageava os pés dele, ele aliviava a dor, ele dormia um soninho, e aí ele vai depois recuperar a saúde, vai crescer, participar da banda de música, depois jogar bola, ele era muito bom, mas depois ele parou cedo de esporte. E aí eu vou passar nessa mesma cama, nesse mesmo quartinho, por 60 dias. Ali que eu conheci o verdadeiro holocausto, abandono que o ser humano pode enfrentar, né? Homens cuidando de outros homens, pessoas fazendo curativo no outro companheiro, sem o menor respeito, porque não tinha, né? Era doente, cuidava de outro doente. Então, tinha lá uma lata de pomada, tinha umas ataduras de lençol, de colchão velho, que não usava mais, e ali ele enfiava uma pá na lata e passava na perna do cidadão, enrolava a atadura, pronto. Meu próximo. O próximo ali com a mesma pá, enfiava ela na mesma lata e fazia o curativo no outro. Então, era um lugar de abandono mesmo. Então, os sobreviventes foram pessoas que muitos foram de muita fé, muita luta, e é o destino que se faz cumprir, né? Mas foi um lugar que eu, com esses 60 dias, foi 58 dias que eu passei na enfermaria, porque eu fiquei afastado, pouco tratamento que tinha, eu vim morar em Belo Horizonte, aprender uma profissão, para poder sobreviver na colônia. Eu não tinha como aprender, eu fiquei um ano trabalhando aprender a profissão de pintura. Depois eu volto. Esse ano que eu fiquei, quando eu voltei para a colônia, eu saí, eu fiquei considerado como evadido, né? Eu ia lá ver meus irmãos, minha irmã e a namorada, e aí, quando eu volto, fiquei um ano, aí eu volto, eu vou ter que dar o regresso lá e tomar remédio, né? E os remédios que tinha, que eles perguntavam, o que você tem? Tem isso, tem aquilo. Não tinha, assim, um tratamento criterioso, né? Ali, eu baixei na enfermaria e fiquei ali. Ali eu vi, como eu sempre falo, eu vi pessoas, seres humanos, implorar a morte como alívio, viu? Porque não é porque o cara estava tão ruim, às vezes o cara estava sofrendo dor provocado pela doença e não tinha como ele ficar livre daqui. Não tinha quem cuidasse dele, não tinha um médico clínico, uma pessoa que cuidasse. Então, as colônias foram os locais lugares de abandono, né? Eu, por exemplo, fui buscado 850 quilômetros e jogar dentro da colônia. Né? Eu e meus irmãos e tanta gente. Mas era assim. E se você reclamasse, ninguém te dava atenção. Se você contestasse direção de colônia, você ia preso. Lá tinha um lugar de prender os doentes. Se fosse uma falta mais grave, eles te conduziam à cadeia lá de Sabarazinho, que era onde os doentes das colônias cumpriam pena. E era assim. A colônia, ela era uma coisa... ela era um lugar de contraste, né? Tinha diversão, tinha bar, tinha isso e aquilo. Às vezes eu estava lá vendo pessoas dançar no baile e o serviço de alto-falante ao lado anunciava mais 1, 2, 3 mortes, isso era natural. Comum todo dia, né? Então, pessoas morriam por outras patologias, que eu já disse que a doença não matou, não mata, nunca vai matar ninguém, mas em consequência de alguma coisa, né? Eu abandono isso, que foi a pior batalha que eu posso ter vivido é enfrentar o abandono. Conhecer, voltar com 18 anos, chegando, quando eu vou com minha terra com 16 anos, para tentar ficar, a doença não deixou. Eu não podia ficar mais no problema infantil, que era onde eu fui criado os primeiros 4 anos. Eu vou com minha terra, fico 1 ano e 10 meses. Quando eu volto, vou ver a parte adulta. Eu tinha que aprender. Era
que na infância, eu tinha meus companheiros de infância, os crianças eram bem cuidados lá, assim, como humanamente era, né? Tinha uma irmã muito de caridade, tinha um chefe que tomava conta da gente, manter as ordens de disciplina. Tinha uma professora muito bacana que a gente tinha, né? Ela dava aula para todo mundo, né? Então, ali, mas as coisas marcantes da colônia é a injustiça, né? O sujeito bêbado apanhar, ser preso. Você sabe porque muita gente bebe. Eu sou alcoólatra, graças a Deus, hoje a alcoólatra sobe. Eu tenho enfrentei isso também na minha vida. Então, muita gente bebia para poder para aprender para sufocar as mágoas mesmo. Isso aí, se te fala que o álcool faz isso, faz mesmo. Eu vi muita gente suicidar na colônia, muitas pessoas. Agora, eu vi muita gente também entrar no álcool e abreviar a saída dele desse mundo por causa de tanta coisa que ele perdeu. Porque se você chegar na colônia, você buscar, o que você deixou para trás? Eu tinha uma mãe querida, meu pai, tinha mais irmãos, ficaram. Ali, roubaram o mundo, um reino encantado de um menino, uma roça simples, uma região pobre, mas era meu reino encantado. Tomar isso de um menino é judiar dele demais, né? Então eu vou encontrar um lugar completamente oposto. Um lugar de você ter que aprender a viver, ou cumprir ordem, disciplina, regulamento, mas eu também aprendi bem, aprendi as coisas boas, alfabetizei, aprendi a viver em comunidade, aprendi sobre religião, sobre tantas coisas, né? E esse mundo de isolamento, construído dentro do Brasil, como diz o presidente Lula, para isolar brasileiro, ali tinha gente de todas as espécies, de todo jeito. Mas tinha uma coisa chamada companheirismo, fraternidade. Todo mundo, raramente tinha uma pessoa... tinha pessoa que é timbeiro, em todo setor tem bagunceiro, discorda, mas não tinha, assim, pessoas que a maioria estava vivendo ali, porque aqui é meu mundo, aqui eu tenho meus irmãos de história, aqui eu tenho minha vida, vai ser aqui, vai acabar aqui. É assim, vai ser comigo. Meus irmãos de 7 que tiveram ânsia nisso, nós somos geração velha, já só tem eu vivo. Meus irmãos, o mais velho, já morreu 4, 2 irmãs e 3 irmãos. 2 irmãos eram mais novos que eu, que morreram, mas os outros... Então, sobrou eu. Daquela família de 14 pessoas, hoje eu tenho um irmão que mora lá na minha terra, esse não teve jansenismo. Tem a minha irmã que mora perto de mim, é a caçula, ela tem já mais de 72 anos. E tem, somos 3 dessa família, numerosa, unida, sofrida, mas alegre, mas uma família de fé também. Obrigada, seu Nelson. É ótimo saber disso tudo. Mas um lugar marcante para mim, que eu lembro com tristeza, é quando eu passo em frente ao museu, que eu tenho uma mania. Agora eu não estou podendo, porque eu estou a próximo joelho e tenho que completar o tratamento. Eu gostei sempre de fazer caminhada, exercício. E quando eu passo lá em frente, eu olho lá. Quando estava em ruína, eu olhava aquele lugar onde foi o quartinho, ficava a cama. Eu vejo 2 irmãos lutando para sobreviver. Eu e meu irmão, um cuidando do outro. Quando foi eu, ele me ajudava. Quando foi ele, eu tinha que ajudar. É bom que o museu hoje é um uso nobre, né? Que apaga, assim, vamos dizer, não apaga, mas que parcialmente, vamos dizer, ele sombreia esse lado. Isso, palavra boa, sombreia, né? Obrigada. Mas na minha mente, eu vejo ele ali, um punhado de coisas ali dentro, mas eu vejo ali, ainda a minha mente não consegue olhar ali aqueles salões e não ver um monte de seres humanos abandonados, amontoados ali, e pessoas gemendo, pessoas doentes cuidando de outro doente. Cada dia uma padiola pegava 1, 2, 3, levava para o necrotério, essas coisas que a gente via, né? Mas
a vida vai passando, gente. Muita coisa, né, me foi negado, direito à cidadania, eu machuquei o joelho, eu não tive o direito de tirar um menisco, porque o lugar que atendia a ortopedia das pessoas das colônias de Minas era onde é a FEMIG, o chamado Departamento de Profilaxia da Lepra, do Estado de Minas Gerais. Lá tinha um lugar, mas quem tinha o exame negativo podia ir fazer a cirurgia, tudo bem. Quem tinha o exame positivo não podia, sendo que não tem nada a ver. E eu não pude, fiquei caindo igual epilético durante 14 anos. Depois eu consegui, do meu jeito, eu consegui fazer a cirurgia, tirar o menisco lesionado. Mas o abandono foi o mais marcante de tudo isso, porque você via gente gritando, chorando, e você não podia fazer nada. Seu coração doía porque você é ser humano. Você sentia porque você estava vendo seu amigo, seu companheiro de história, seu irmão de história que você foi encontrar ali, sofrendo, gemendo de dor. E você não poder fazer nada. Você não poder gritar, falar, socorre lá, gente, não deixa assim não. Naquela época, se gritasse aí, era preso também. Obrigado, senhor Nelson. Eu até queria aproveitar esse depoimento do senhor, né? Enfim, o Vila está aqui, né? Uma pessoa muito importante para o Morhan, participou da construção desse espaço de memória, né? Essa pergunta que a Raquel fez, e uma situação que a gente está vivendo aqui, né? E compartilhando com o Thiago também, lá na Ação Civil Pública. É a primeira vez que eu entrei aqui no Memorial da Resistência, na cidade de São Paulo, né? Que foi onde funcionou o prédio do DOI-CODE. Me chamou muita atenção a forma como eles construíram aquele espaço. Então, você entra dentro da cela, você coloca um fone de ouvido e escuta o depoimento das vítimas, né, que passaram por lá, né, e além de estar dentro da cela, e eles promovem rodas de conversas ali com aquelas, né, vítimas, né, e eu trabalhei ali num projeto em que nós levamos 450 guardas metropolitanos que atuam lá no centro de formação para viver um processo de formação ali dentro. E foi muito significativo, foi muito importante ali, né? E quando a gente pensa no espaço de memória, né? Esvaziado, então, sem o depoimento das pessoas que passaram por lá, sem esse depoimento do senhor Nelson, certamente esse espaço de memória fica vazio. E agora, na ação civil pública, né, a gente não só viu a juíza negando um espaço importante para o movimento, né, que é um movimento de 40 anos, então não tem movimento social que tem tanto tempo nessa trajetória de racinismo como o Morhan, como também negou o pedido da Defensoria Pública para fazer uma audiência pública para que as vítimas desse processo histórico aí de violação de direitos humanos fossem ouvidas. E a gente chegou a explicar, né, Thiago, assim, olha, a gente não quer só uma sentença com esse processo, nós queremos um registro histórico, assim. Então, o Estado negou a escuta para essas pessoas durante um século. Poxa, agora a representante do Estado brasileiro volta a negar essa escuta, né? E, por fim, ela negou, teve recurso, o Tribunal Regional Federal decidiu negar, de uma vez por todas, ali, esse espaço de escuta, né? Então, pensar a memória sem o depoimento das vítimas é muito triste. Eu acho que esse livro que o senhor produz agora e que vai lançar, seu Nelson, é tão importante por isso, porque é em primeira pessoa, né? Os espaços de memória ficam muito mais qualificados com esses depoimentos em primeira pessoa. Então, agradeço aí mais uma vez a disposição do senhor. A Najara tem uma pergunta, se o senhor tiver aí à disposição ainda, tá firme e forte, então tá bom. Aqui é o Vila, não, eu estou à vontade. Estou na casa do Vila, porque eu estou... Lá em casa, o lugar para mim ficar no computador, eu tinha que subir a escada e eu estou sem condição, porque eu estou sem uma próxima no joelho, tem que botar outra de novo. Então, subir uma escada ainda mais de rosca. Não dá, não. Então, estou na casa do Vila. O Vila é meu amigo desde quando ele era menino, né? Eu conheci a família dele, é uma família muito bonita, a história o pai dele foi meu companheiro de história, a mãe dele é minha companheira de história também. São pessoas que passaram por esse mundo escuro que foi as colônias, mas são pessoas que atravessaram esse mar bravio, remando um barco pesado com fé e com esperança de chegar do outro lado sem deixar desviar do caminho. Então, são famílias bonitas que tem, como a dele e outras que eu vi nascer e crescer em redor da colônia, né? Porque os que foram levados nas instituições do Estado, quase todos têm problema de distúrbio. E hoje, a gente lembra do primo, que era o Socorro Lourenço,
meu companheiro de história, os filhos dele é tudo formado, tudo tem uma formação, como é que nós falamos assim, um engenheiro, até advogado, até... O mais bobo é o Vila, ele dá nó em goteiro e corta as pontas, que ele é bem estudado, né? E é um ser humano diferenciado. Dos irmãos que eu conheço mais de perto é o Vila, eu conheço todo mundo, mas ele é mais de perto. Então, são pessoas que nasceu do amor de duas pessoas que passaram por esse caminho, sofrendo, passou por esse sofrimento, passou por essa repressão, isolamento. Fomos excluídos, né? O livro, não sei se você sabe, mas o livro tem um título. A Rosa e o Machado, Memórias de um Brasileiro Excluído. O subtítulo fiz questão de arrumar, né? Mas da turminha que escreveu, que ajudou nisso, eu, o Vila, Manuel Nunes, e tanta gente quis arrumar. Então, ele é o relato, a cópia fiel do que viveu, contado por um pequeno esquecido brasileiro na Nova Colônia, contado com palavras simples, porque eu não estudei, mas uma verdade nua e crua, uma parte que vai servir muito. Tem uma frase que eu digo lá: quando ninguém souber mais para que esse lugar foi feito, para que esse lugar foi construído, talvez esse livro escrito por um pequeno esquecido brasileiro seja de grande utilidade para historiadores, para pesquisadores, para estudantes, para tudo em geral, porque ele é a cópia fiel do que foram as colônias no Brasil, não somente a que eu vivi, mas todas elas. O abandono, o sofrimento, a falta de políticas sérias da época, uma ciência que não existia, né? E o pobre, que tem uma frase que diz, um membro do Mohan que eu ouvi dizer, que fala, que ele já morreu, que a hanseníase e a pobreza caminham juntos, caminham paralelo, porque a hanseníase ela nasce de um lugar sem estrutura de vida, sem saneamento básico, lugar pobre, lugar sem... Então, eu sou de uma região que era assim, lugar que se morar no meio do mato, não tinha nada que cuidasse da gente. Então, as colônias foram feitas para juntar esses bagaços da sociedade brasileira, esses seres humanos, filhos de Deus como todos, esses cidadãos que hoje eu sou cidadão, mas por muito tempo eu não fui. Eu votei já depois de velho, porque nem direito disso eu não tinha. Aí, as colônias foram isso. Uma parte negra na história da hanseníase. E a hanseníase não é esse bicho de 7 cabeças. Hoje eu tenho conhecimento, eu participei de muitas coisas. Isso que eu faço com vocês. Hoje eu faço faculdade, quando me chamam, universidade, eu participo de palestra, não tenho vergonha nenhuma, nem como é que eu falo? Nem repúdio, nada da minha história. Eu tenho orgulho de poder contribuir, de certa maneira, com isso que vocês estão precisando hoje. Eu tenho orgulho de ter vivido essa história, e hoje a minha história, ela, apesar de tudo que ela foi de pesada, ela foi uma história linda, bonita. Foi uma história de um garoto que aceitou tudo que o destino te impunha sem perder a fé. Eu acredito que eu herdei a fé da minha mãe, e eu atravessei esse mar bravio sem desanimar de remar. Eu tinha companheiros de primeira linha, meus irmãos, mas eu te falei, não vai, esse troço, esse mal não vai levar nós assim, não. Nós vamos brigar, porque nós não estamos nesse mundo para morrer assim, sem lutar, não. Vamos embora. É assim que tem que ser, né? Então, eu sou remanescente de uma coisa absurda nesse país. Eu sempre considero assim, mais destino. Ele me levou a certas coisas, né? Ele me levou a ser um abandonado entre tantas pessoas nesse país, mas não me levou à minha vida, porque eu lutei por ela, lutei bravamente pela minha vida. Era a coisa mais bonita que eu acho que eu sempre tive foi minha vida, que não foi ser humano que me deu. Vocês sabem disso.
Seu Nelson, boa noite. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui hoje com a gente contando a sua história, mais ainda por ter feito o livro, né, que agora eu também quero conhecer, ler, com certeza. Eu imagino que não deve ter sido um processo fácil para o senhor escrever um livro contando a história, mas igual o senhor está falando, né, é muito importante para a gente, para nós brasileiros, para a gente conhecer isso, para a gente não deixar que esses atos que o senhor infelizmente viveu ocorram novamente com outras pessoas com outras doenças negligenciadas, né? Sim. Então, assim, primeiro eu queria muito agradecer. Imagino como que foi esse processo do senhor escrever, colocar tudo isso no livro, né? Dá só uma pausazinha que eu vou te explicar o que aconteceu. O livro nasceu na minha mente quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha 2 anos que eu estava na colônia, e meu pai, com muita dificuldade, saiu de lá da nossa terra e veio saber onde estavam os filhos dele. E o dia que ele foi embora, ele veio ver 5 filhos, já tinha morrido uma. Eu tinha uma irmã com 27 anos que ela entrou no autotratamento por conta própria, que era assim, e ela complicou tudo e morreu. E ela chamava Sebastiana, ela chamava Tiana. Quando ele chegou, nós estávamos lá no parlatório, lá com o balcão, separando os internos do próprio pai que estava do lado de fora. Ele veio encontrar 5 irmãos, achou 4. E ali ele ficou uns 10 dias, depois a minha irmã tirou uma licença, que ela tinha um barraquinho que era no fundo da casa de um casal amigo, e passava o dia lá e de noite ela ia para o pavilhão da senhora, onde ela vivia. E aí meu pai ficou uns tempo com a gente, uns 10 dias, ou talvez mais depois. Todo dia nós estávamos com ele, só salvava só o horário da escola, nós não podíamos ficar com ele. E o dia que ele vai embora, a minha vontade era ter ido embora com ele. Levou meu irmão mais velho, o Renedinho, foi com ele. O Renedinho tinha 20 anos. Falou, pai, eu estou aqui trabalhando, roçando pasto, rachando coqueiro, trabalhando para os outros. Não sei como é que estão meus exames, ninguém fala nada. Aí eu vou embora com o senhor, eu vou trabalhar lá, fazer alguma coisa para mim. Não foi bem correto ele ter feito isso, não, mas ele falou, eu vou embora e vou trabalhar para nós, junto com a minha família. Então, naquele dia, meu pai vai embora e eu vou para a aula. A aula começava sempre meio-dia, 1h, acho que era meio-dia. E eu chego na aula, a professora me conhecia muito, porque ela sabia que eu era um menino muito ativo, muito dedicado, estudo, teatro, tudo que me chamava para participar, eu participava. Mas eu era um menino também de sentimentos, e aquele dia... E ela sabia, de vez em quando eu falava com ela, a saudade da minha mãe estava me judiando, coisa. Mas aí é menino, né, gente? Aí meu pai vai embora. Aquele dia eu não consegui, na escola, ficar quieto. Acompanhar as aulas. Então ela notou e falou assim, ô Nelson, o que acontece? Você parece que não está prestando atenção, você parece que você está ausente, você não está aqui. O que foi que aconteceu? Aí eu respondi, no meu jeito, não é nada, não. Ela já viu que eu não estava. Ela me deixou de lado. Querida professora Dona Bizu, era o apelido dela, mas chamava Dona Maria das Dores de Araújo Borges, uma senhora que marcou a minha vida. O que mais eu fiquei devendo, a gratidão nessa vida foi ela. Me tratou como gente, me ensinou tudo, me ensinou comportamento. Eu era educadora mesmo naquela época. Aí, ela me deixou de lado, aí me cresceu aquela raiva, revolta, aquela mágoa, um fogo subiu dos meus pés até a cabeça e eu dei um tapa naquelas carteiras de madeira, eu dei um tapa com tanta força que voou papel, lápis, lápis colorido, voou tudo para o espaço. Que isso, né? Aí, nessa altura, como é que eu ia falar? Eu já estava chorando, né? Aí eu ainda consegui falar. Um dia eu vou escrever um livro e o mundo vai saber o que essa é. Tem tanta adjetiva doença, que essa praga dessa doença fez comigo e a minha família. Ainda veio a parte dos companheiros que falou, o cara vem para a escola, no estudo, ainda fiquei sonhando acordado, porque eu falei de escrever um livro. Também nasceu desse jeito, mas só que ele não saiu da minha mente. Ele caminhou comigo, nos meus 14 anos, até no final do ano de 2005. Ali, em 2006, eu comecei a escrever. Achava, o que eu vou escrever? Eu sabia que ia escrever sobre a minha história, de muitos. Minha família, para começar lá na minha terra, e eu consegui.
Mas foi assim que nasceu o livro. Ele não foi tão difícil, porque são memórias resgatadas ano a ano. Difícil é porque eu não estudei, não tenho assim, aquele recurso que uma pessoa preparada tem, né? Mas é um relato verídico, na verdade, nua e crua, como diz, e ou um presente de grego ou um presente de importante que eu vou deixar para a sociedade, para a humanidade, porque eu já sou idoso, logo. Eu ouvi no passado alguém dizer que alguém tinha que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. A árvore eu plantei algumas, mas derrubei que eu plantei, né? Porque lá na roça não precisava de mais lenha para cozinhar. Então, eu escrevi o livro. Ele é muito longo, não é pouca coisa, porque é um relato muito longo. Eu falei, vou escrevendo, vocês me ajudem. Eu não sei falar em poucas palavras um assunto que eu preciso falar detalhado. Então, isso é um dos que me ajudou nessa vontade do livro, o amigo nosso, professor de português, Manuel Nunes. Então, eu tinha muita gente, eles não arrumaram mais gente para ajudar. Né? E agora, depois o meu filho também veio chegando, parando sobrando um pouco de tempo, porque agora só falta, se não é pandemia, já tinha feito o doutorado. Ele já é formado em Direito, ele é formado em mestrado em Ciências Sociais e está fazendo doutorado nessa área. O ano que vem ele formar o doutorado dele, em arte, mais ou menos. Então, foi assim, o livro caminhou comigo, anos e anos. E o dia que eu botei no papel, eu não sabia mexer nem em computador, eu sei muito pouquinho. Eu escrevi papel à massa, né? 4 páginas eu escrevi à mão. As primeiras, foi 4. E a minha mulher está lá na cozinha, lá, eu estou na área escrevendo. Quando eu completei as 4 páginas, eu li, reli, e achei o caminho da escrita que eu ia seguir. Disse para ela, chama Zenaide, eu disse, Nádia, eu vou dar conta, assim, de escrever o meu livro. Não sei como seguir a escrita. Aí comecei. Aí vi que eu tinha que aprender o computador, aprendi um pouquinho, só para não... Eu perdi muito papel, jogava papel fora, perdia muito tempo. Aí aprendi um pouquinho. Aí fui levando. Mas carreguei comigo de 57 até 2005, faz a conta de quanto tempo eu carreguei isso na mente para botar no papel. O sonho de escrever um livro. Eu conversava com pessoas, não, você dá conta, eu achava que não, né? Achava que não, que tinha que ter intelectualidade, dinheiro, essa coisa. Aí eu vou descobrir isso. Eu tinha que arrumar alguém para corrigir meus erros mesmo. Eu não estudei, e assim eu fiz. E aí, para continuar essa pergunta. Obrigada, Sr. Nelson. Uma parte da pergunta era isso mesmo, saber como é que foi esse processo de escrever o livro e te agradecer por isso, né? Porque é muito importante para a gente. E a outra parte o senhor foi separado muito cedo da sua família, e eu queria saber como é que foi lá na colônia a criação de laços afetivos, de laços amorosos, como é que, né, para você ter sobrevivido todo esse tempo, como é que foi para você criar laços, relacionamentos, encontrar alguém, construir novos relacionamentos, né? Essa que é a minha pergunta. É aquilo que eu disse, eu cheguei na colônia com 12 anos. Ali eu fui, a colônia é dividida, as moças tinham o pavilhão delas, as mulheres tinham o pavilhão delas, os homens tinham, e tinha o pavilhão infantil, masculino e feminino. E ali eu fui, aí eu pensei que eu ia ficar junto com meus irmãos, tudo que vieram junto comigo, nós viemos em 5, aí cada um foi para um lugar diferente, né? E eu fui, mas o meu irmão de 10 anos, que veio comigo, o pavilhão infantil. Ali começou poucos dias ainda na chegada, muito sofrimento, né? Você deixar o seu mundo, sua família, e chegar num lugar todo mundo é estranho. Mas era tudo menino. E aí, quando eles me trouxeram, disseram para meus pais, os caras que foram lá buscar nós, como é que chamava aqueles motoristas, agente, né, Vilagem? Guarda sanitária. Guarda sanitária. Eles foram buscar, né? Mas já tinha ido um médico examinar minha família. E aí ele falou, tem pessoas doentes na família, mas quando vier buscar, eles trazem o nome de quem está com a doença. Aí chega esse cara lá para buscar nós. E aí fez uma chamada lá,
e eu estava no meio. Eu tive um carocinho acima do tornozelo esquerdo e um dormência assim dentro do braço, no lado do braço. Eu fui para a colônia, um menino perfeito, lindozinho, bonitinho, tudo coisa. Dizia minha mãe e as meninas lá, disse que eu era bonitinho. Hoje não, eu já estou todo velho, todo mutilado. Mas aí ali eu fui aprendendo aos poucos. Eu sou muito de copiar, olhar. Eu já encontrei muitos companheiros que já estavam ali há um longo tempo, né? Ali eu observava eles. Depois, na hora que comecei a enturmar, o que eu tenho que fazer para me aprender a viver nesse mundo aqui, né? E aquilo estava me surgindo um mundo completamente oposto daquilo que eu dizia que era meu reino encantado, o meu torrão natal, onde eu vivi, né? E aí eu vou aprendendo aos poucos. E aí volta a minha terra, aí a doença volta, aí eu vi que eu não poderia viver mais. Eu falei, agora eu vou contentar e morrer dentro da colônia, né? Viver e morrer. Aí eu volto, mas aí eu reuni minha família e disse o que nós ia fazer, porque eu tinha que lutar muito, vencer a doença. Aí eu amaldiçoei a doença. Nesse dia eu amaldiçoei porque ela não me deixou nem eu trabalhar lá na roça, que eu estava mexendo ajudando meus pais. Eu tinha comprado um terreninho afastado, com muita dificuldade, vendemos animal de serviço, para comprar um cantinho para fugir da discriminação. E aí eu disse para minha mãe, eu vou ter que voltar, mas pode estar certo, eu vou vencer essa doença. Não nasci para morrer complexado dentro de colônia nenhuma, lugar nenhum. Eu vou vencer essa doença, eu vou buscar meu mundo livre e vou regrupar minha família. E não sei quando e nem como, mas nós vamos viver tudo junto ainda, novamente. Isso ali começou, e eu amaldiçoei a doença, disse para ela que você tem muito poder, mas não vai ter poder de destruir o amor e a união da minha família, você não vou te dar o direito nunca, nem que eu tenha que ir até as fronteiras da morte, mas não vou deixar. E ali começa a minha luta. E aí vem para a colônia, a vida alheia aos acontecimentos no mundo, alheia o que acontecia em torno, mas uma vida ativa ali dentro da colônia, todo mundo remando no mesmo barco junto, e ali eu fui aprendendo a viver, depois eu vou, com 18 anos que eu volto da minha terra, eu vou começar a namorar a menina que chegou depois de mim em 57. Eu cheguei em 55, ela chegou em 57. Começamos um namorico ali por bilhete. Você não podia chegar na menina para conversar naquela época, não. Eu já era 18 anos e ela era adolescente, mas já chegando quase a 16 anos. Ali, trocava bilhetinho, carta, recado com outra menina que passava na rua e a gente fomos namorando. Aí ela saiu, veio para a parte das moças, ela tinha a mãe dela, depois foi morar com a mãe dela. Nós começamos a namorar. E depois casamos em 66. Acho que foi 55 anos de casado. Né? Chegamos crianças. Mas tem o lado da história, né? É interessante isso. Ela é de Juiz de Fora. Eu nasci lá na divisa de Minas com Bahia, lá embaixo. 1.100 quilômetros tem da minha terra, onde eu nasci, na terra dela. Nós fomos encontrar dentro de uma colônia. Ali nós conhecemos, crescemos, passamos pelas as opressões, as repressões e tanta coisa, discriminação, abandono, e casamos. Então, já tem esse tempo todo de casado. Né? Não tenho filho do meu sangue. Isso também é uma violência que eu não falei para vocês. Quando a gente era criança, chegava na colônia, ou ia para os pavilhões, mesmo rapaz, há uma coisa que desde eu novato na colônia, eu me falava, eles botavam remédio, botavam droga na alimentação e no café, para tirar a fertilidade. Porque os filhos que nasceram dentro da colônia, você sabe a história, os filhos separados, as mães viram segundos após o nascimento. Então, esses medicamentos não tirou a condição orgânica de pessoas, e nem todos o organismo rebateu aquela droga. Por exemplo, eu tenho um irmão mais novo, que ele foi o que mais sofreu com a cancerite, ele arrumou mais filho. Mas, então, de uns não tirou, mas da maioria tirou. Então, não tirou a condição de
da potência natural do homem, mas tirou o direito dele ser pai. Né? Então, meu filho, Deus que me deu. No meu caminho, um dia, falar, tem uma criança aqui, falei, poxa, botar no mundo, não assumir, não puder assumir, eu posso. Então, esse é meu. Então, é aquele grandão que alguém aí já conhece, o Tiago. Então, eles davam remédio para tirar, né? E a grande maioria dos internos chegaram na mesma situação que eu cheguei, criança, que tomava o café, ia pronto, a alimentação ia pronto. Eles falavam um tal de nitro, que tiraram. O Vila sabe, conhece, já viu falar nisso, né, Vila? Dava isso para as pessoas. Isso é uma violência absurda, né? Isso não é coisa para fazer com o ser humano, não. É coisa para fazer com o animal que não quer que ele produza mais, mas nem assim não é legal. Para continuar. Era isso, senhor Nelson. Muito obrigada aí por dividir com a gente sua história novamente. Obrigada. Obrigado, senhor Nelson. Obrigado, Najara. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A gente está chegando aqui, próximo aqui das 7h20, 7h30, que era mais ou menos o nosso teto. Tem um pessoal que tem aula à noite.